A gente agora vai falar sobre a saída de bloco. Como eu já falei para vocês anteriormente, infelizmente a saída de bloco é um conteúdo junto com a virada e a chegada que a maioria dos professores e os treinadores não ensinam aos seus alunos. Os professores usam argumentos que não precisam ensinar a saída, virada e chegada porque o nadador não vai participar de atividades competitivas e, por outro lado, por incrível que pareça, o treinador não ensina, não corrige esses fundamentos porque ele acredita que ele aprendeu anteriormente. Como é que isso poderia acontecer? O professor não ensinou, o treinador não ensina, então muitas vezes o nadador, apesar de ter um bom desempenho, a criança, ele não sabe fazer esses fundamentos de saída, virada e chegada com tanta qualidade. A minha sugestão então é que esses 3 fundamentos façam parte do processo de planejamento do professor, do clube, da academia, da escola de natação na qual ele trabalha, para que realmente esses conteúdos possam ser ensinados. Outra coisa importante para poder destacar é que a saída de bloco não tem nada a ver com o que a gente falou lá na adaptação dos saltos em profundidade. Os saltos de adaptação ao meio aquático é qualquer atividade que você faça dentro da piscina, numa parte mais rasa, de um tapete flutuante, para dentro da própria piscina, ou de fora da piscina para dentro da água. A gente tem que entender que são coisas diferentes. Saltos eu posso saltar em pé, em bomba, em duplas, em trios. Aqui não, o nadador precisa conhecer. Esse bloco é antigo, os blocos mais recentes, eles têm ajuste para poder se posicionar os pés, a gente vai falar sobre esse ajuste. Então o nadador precisa entender isso tudo, precisa como entrar na água. A gente precisa entender que a saída não se resume à saída ao bloco, a saída do bloco, a ação submersa até a saída para o nado, tudo isso ainda é a saída de bloco e a gente precisa ensinar isso aos nossos nadadores. Esse momento da saída de bloco pode ser considerado na natação competitiva como o momento mais rápido da prova. Por quê? Porque ele consegue produzir força no bloco de partida, ele entra na água com muita velocidade e se ele souber então aproveitar isso, ele vai conseguir fazer uma saída para o nado com velocidade. E na melhor das hipóteses, o que a gente quer é que ele não freie, que ele não faça um movimento inadequado que leve à diminuição da velocidade do nadador. Se a gente for pensar o que eu vou estar ensinando dentro dessa proposta de ensinar a saída de bloco, eu tenho que ensinar o meu nadador a como se posicionar no bloco de partida, eu tenho que ensinar como é que é essa fase de voo, a entrada na água, tudo isso eu tenho que ter em mente, as imagens desses movimentos. Eu tenho que ensinar como é que é essa fase submersa, como deveria ser a posição corporal, o que as minhas pernas vão fazer ou deveriam fazer e depois como é a saída para o nado. Em natação competitiva, eu já falei para vocês, o limite da saída submersa, seja na saída de bloco ou depois de cada uma das viradas, é de 15 metros e a referência é a cabeça. A exceção seria o nado de peito, que o nadador pode fazer um movimento que a gente chama de filipina, e mesmo que ele saia antes ou depois dos 15 metros, isso não traz consequências em termos de desclassificação. Quando a gente pensa nos tipos de saída de bloco, a gente tem aqueles modelos mais antigos, até o que geralmente é utilizado nos dias de hoje. Na minha opinião, para as crianças no processo de aprendizagem, elas deveriam passar por todos esses momentos, porque na verdade o que a gente quer é que ela tenha experiência no bloco, que ela saiba se posicionar, que ela entenda a melhor maneira dela produzir força no bloco para poder jogar o corpo para frente. Outro dia, por acaso, eu vi um vídeo de um nadador explicando como é que se utiliza o bloco de partida e a pessoa estava perguntando para ele qual a perna que ele coloca na frente, na saída que a gente vai ver chamada saída de atletismo, ou com apoio do pé de trás. E o nadador, na verdade, ele falou assim, eu coloco essa perna aqui. Ele não sabia explicar qual perna tinha que ficar na frente ou perna que tinha que ficar atrás, e existe um porquê para isso. Então, nadador competitivo, nadador adulto, que fazia série de bloco mais por experimentação e por achar que assim é melhor do que por realmente ter aprendido, ter pensado. Então, eu não acho que deveria ser assim. No modelo de saída mais antigo, a gente tem que os nadadores eles se posicionavam no bloco, os braços ficavam soltos. Alguns nadadores até rodavam os braços, isso é comum ainda de se ver nas competições de revezamento, nas provas de revezamento, mas depois passou a ser obrigatório que as mãos ficassem tocando também no bloco de partida. E a gente tem a saída de agarre. Na saída de agarre, os 2 pés vão estar posicionados na parte anterior do bloco. É importante que os dedos dos pés sejam flexionados para poder segurar o bloco de partida, para os pés não escorregarem. Mesmo que em termos de natação competitiva seja mais difícil de acontecer. Vocês sabem que a criança é capaz de tudo, então é importante que a gente oriente a criança para que ela não venha se machucar, tá bom? As mãos podem estar na parte anterior do bloco, podem estar na lateral do bloco, isso não tem problema.
Como as duas pernas estão na parte anterior do bloco, a força para poder se projetar para frente será realizada pelas duas pernas ao mesmo tempo. Uma coisa importante é que quando o nadador estiver posicionado no bloco, o centro de gravidade dele fique mais voltado para frente, porque isso faz com que ele tenha uma saída mais rápida do bloco. Pode ser que para as crianças e para os iniciantes, a gente até permita que ele projete o centro de gravidade um pouco mais para trás, mas entendam que isso não é o mais adequado para a natação competitiva. Por que às vezes posicionar o centro de gravidade mais para trás? Porque ele fica com o corpo mais estável e isso evita que ele queime a largada. Mas em termos de tempo isso é ruim, porque até ele desequilibrar o corpo para depois realmente jogar o corpo para frente, pode ser que ele perca ali alguns centésimos e isso pode ser importante para ele. Depois, os nadadores passaram a fazer a série de bloco com uma perna na frente e uma perna atrás, imitando aí o que a gente tem na saída das provas de velocidade no atletismo, ok? Mais uma vez, as mãos podem ser posicionadas na frente ou na lateral do bloco, isso não tem problema. E depois, em função da evolução da própria série de bloco, né, do equipamento em si do bloco, eles colocaram um apoio na perna de trás e hoje em dia os nadadores eles têm a saída mais rápida porque ele consegue desequilibrar o corpo para frente com mais velocidade. A perna que está posicionada na parte de trás do bloco ela é mais responsável pelo desequilíbrio do que pela ação em si de jogar o corpo para frente. É lógico que ela tem essa responsabilidade, mas essa ação da parte da perna que está atrás ela é para poder jogar o corpo para frente, para a perna da frente produzir a força para a fase de voo. Se é a perna da frente, então, que vai fazer essa força, é importante a gente já entender que a perna da frente é a perna mais forte. É essa perna que vai produzir a maior quantidade de força no bloco de partida para que o nadador possa fazer a fase de voo dele e entrar na água com qualidade. Voltando aqui a pensar na ação das mãos, eu falei para vocês que as mãos elas podem estar posicionadas na parte anterior ou na parte lateral do bloco. Existem nadadores que na hora de fazer a saída, eles empurram o bloco para trás, isso ajuda a desequilibrar o corpo e produzir mais força para frente. Como eles empurram o bloco para trás, é uma tendência das mãos serem jogadas para trás. Os nadadores, as mãos estão posicionadas na frente e eles jogam as duas mãos direto para frente. Isso não tem problema, o mais importante é, independente da mão ir para trás ou das mãos irem para frente, as duas mãos na fase de voo têm que se encontrar para que elas fiquem sobrepostas. E o nadador tem que esconder a cabeça entre os braços, na ideia que a gente pressione a orelha aqui. Isso permite, com as mãos sobrepostas, né, e pressionando a orelha, o cotovelo completamente estendido, que a gente diminua essa resistência frontal que o nosso corpo tem com a água, então a gente consegue entrar na água com muita velocidade. Então se a gente fosse pensar nesse modelo de série de bloco, onde o atleta balança o braço, a gente poderia permitir que os nossos alunos tenham essa experiência ao longo dessa evolução, mas entendo que hoje em dia isso é muito mais comum, ou na verdade só é comum, para os 3 últimos nadadores numa prova de revezamento na natação. Então primeiro força com a perna de trás para poder desequilibrar o corpo, depois força com a perna da frente. Entrou com o corpo na água mais alinhado possível, fez as ondulações, aí tem nadador, dependendo da prova, que faz 3 ondulações, nadador que faz 6. Em termos de aprendizagem, eu acho que deveriam experimentar isso para poder buscar a maior velocidade da fase submersa, mesmo que eles não participem de competição. E a primeira abraçada é importante que ela seja feita para frente e para cima, né? Se eu faço a abraçada para baixo, o nadador vai para cima e não adianta nada, porque ele quer ir para frente. Se ele só faz a abraçada para frente e ele está com o corpo muito fundo, ele não vai conseguir sair da água. Então é importante que o nadador também compreenda essa profundidade para poder realizar a primeira abraçada. Tudo bem, Guilherme, você falou que aqui a gente está ensinando a série de bloco, não é aquilo que a gente deveria ensinar lá na adaptação ao meio aquático. O que a gente vai ensinar aqui então? A gente vai pensar numa progressão onde o aluno tem essa percepção de entrar na água com o corpo dentro do modelo que a gente considera como série de bloco. Ah, Guilherme, eu não posso fazer isso na adaptação ao meio aquático? É lógico que pode, ele pode fazer a série de ponta, mas naquele momento você só queria que ele experimentasse essa situação. Você não estava preocupado necessariamente em corrigir, em adaptá-lo ou trazê-lo o máximo possível a um modelo biomecânico eficiente de série de bloco. Essa não era a intenção. Nesse caso aqui, a criança, né, o nadador, estava em cima de uma plataforma, mas a gente poderia fazer isso com o nadador sentado na borda da piscina, com as duas mãos para frente,
Eu acho que o mais interessante aqui é o nadador deixar as mãos caírem na água até o corpo desequilibrar e ele cair na água, né? Seja sentado na borda, seja sentado numa plataforma dentro da piscina, ou seja em pé em cima de uma plataforma dentro da piscina. Ele não vai intencionalmente jogar o corpo para frente, o corpo dele vai desequilibrar. Ele pode fazer isso fora da água também, com um pé na frente e o outro joelho apoiado no chão, na parte de trás. Depois ele pode fazer agachado até que ele faça em pé. Então perceba que ele começa numa posição mais próxima da água e ele vai aumentando essa altura que ele está em relação ao nível da água. Outra proposta que a gente pode fazer é oferecer exercícios onde haja essa variação na ação dos braços. Eu posso fazer o salto, por exemplo, onde ele vai fazer toda a ação da perna e do corpo, esquecendo o braço para que não gere confusão, e ele vai projetar o corpo para frente, ok? E ele tem que entrar com o corpo alinhado. Depois ele pode fazer isso utilizando só um dos braços, ele pode fazer isso utilizando os dois braços. A ideia é eu estou criando experiência e percepção do corpo, no corpo do meu aluno, para que ele saiba como entrar na água e ele possa, a partir dessas experiências e pela percepção do corpo dele, criar aquele modelo que ele considera, ou que a gente considera que é mais adequado para ele. Uma coisa importante da gente lembrar aqui é que a saída de bloco ela é feita num nível superior ao nível da água, mas a gente começa a ensinar com o nadador a fazer a saída no nível da água. Então nesse momento há uma tendência do nadador, ao invés de jogar o corpo só para frente, de jogar o corpo para cima e para frente, né, fazendo uma parábola, para que ele tenha uma fase de voo maior. E o problema pode ser que muitas vezes ele leve essa projeção do corpo para cima e para frente para quando for fazer a saída de cima do bloco, aí fica ruim, porque ele acaba indo muito para cima e cai no mesmo lugar. Então ele precisa entender o tempo inteiro, mesmo que ele faça no nível da água, que ele faça num bloco, né, que é mais alto, a força tem que ser projetada para frente. Toda a força que ele produz tem que ser para frente, os dois joelhos precisam estar apontados para frente. Se o joelho estiver apontado para fora, para a lateral, ele vai projetar a força para a lateral, ele tem que projetar a força dele para frente. Todo esse posicionamento corporal que eu falei para vocês, desde o posicionamento do bloco, a força para poder sair do bloco, a fase de voo, a entrada na água, a ação submersa e a saída para o nado, a gente tem que dar atenção e a gente tem que discutir com os nossos alunos, eles têm que experimentar a melhor maneira de poder fazer isso. Ok? Não acreditem que isso vai acontecer naturalmente, eles precisam do professor para poder aprender. E aqui nós falaremos como a gente deveria ensinar, dentro de todos esses conteúdos que a gente já discutiu, a virada e a chegada do nado de crawl. A virada é um fundamento técnico muito importante porque ela permite que haja continuidade no processo de nado. Há uma tendência a quem está aprendendo e não sabe fazer virada, que vá nadando na direção da borda, desacelere, né, diminua a velocidade de propulsão, de deslocamento, faça a virada e depois volte a nadar novamente. Uma virada bem feita, ela deveria permitir que o nadador se aproximasse com velocidade, ele fizesse o giro em velocidade e voltasse nadando em velocidade. É isso que a gente quer com os nossos nadadores. E isso não é difícil de ser feito, a gente precisa só ensinar. A virada ela vai acontecer em todos os momentos onde o nadador tiver que nadar um percurso maior do que o percurso daquela piscina. Então, se a gente tem uma piscina de 25 metros e esse nadador precisa nadar 100 metros, ele tem que fazer 3 viradas. Ele faz uma saída, 25 metros, virou e fecha a prova. Então, quanto menor a piscina, que no caso em termos de competição, a menor distância é de 25 metros, e maior a distância que ele tem que nadar, maior a quantidade de viradas que esse nosso nadador precisa fazer. Ah, Guilherme, mas o meu nadador, ele é criança, ele não vai participar de competições, não é o interesse dele, não interessa, ele tem que aprender esse fundamento. Se no futuro dele ele quiser utilizar a natação como forma de saúde, né, de promoção da saúde, de condicionamento físico, ele deveria aprender esse fundamento técnico. Além de tudo, pessoal, ele está na aula de natação para poder aprender. É isso que a gente quer que aconteça. Mais uma vez, para que a gente possa entender a realização da virada, que não se resume ao giro em si, a cambalhota em si, a gente divide didaticamente essa ação da virada olímpica em fases menores para que fique fácil da gente ensinar, propor os exercícios, saber o que observar e como fazer essa intervenção, essa correção. Então a gente vai pensar no momento que está relacionado à aproximação à borda, ao giro em si, à impulsão e à fase submersa e o retorno para o nado. Nessa fase de aproximação, o nadador está nadando na área de crawl. É importante que ele mantenha a velocidade dele de nado. Então ele vai continuar nadando normalmente na direção da borda, na velocidade que ele estava, sendo mais lento ou mais rápido.
O que acontece aqui? Como o nado é alternado, os braços, a gente falou, estão sempre numa situação, numa posição oposta. O que é comum de acontecer em quem está aprendendo? Vai fazendo aproximação na direção da borda, percebe que não consegue fazer uma braçada completa e faz uma braçada curta. Não, a braçada deveria ser sempre completa. Se por acaso esse último giro está distante da borda, ele vai fazer essa última braçada mais forte para que depois, quando ele fizer o giro, os dois pés tocarem na borda numa distância adequada. Depois que ele fizer o giro, que é a parte talvez mais difícil, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, ele vai empurrar a borda. Quando ele empurrar a borda, que ele fizer essa extensão do joelho, ele deveria assumir aquela mesma posição que ele faz no deslize, que ele teve experiência lá na adaptação ao meio aquático, que ele fez na série de bloco, que é estar com as duas mãos sobrepostas, cotovelo estendido e a mão escondida entre os dois braços, para que ele possa empurrar a borda e vivenciar aquela mesma situação que a gente falou na série de bloco. Ele vai fazer as ondulações que o professor está sugerindo, ou que ele consegue fazer. Tem que fazer a primeira braçada para frente e para cima, com a intenção de projetar o corpo para frente, de produzir a força para frente, e ele não desacelerar o nado. Então ele tem que fazer a primeira braçada e ter a continuidade do nado. Ele não pode fazer a primeira braçada e estar muito no fundo, parar para depois voltar a nadar. A gente quer que aconteça essa continuidade do nado. Para que o nadador faça a cambalhota em si, é importante que ele entenda o seguinte: ele está nadando, quando ele chegou no momento que ele considera que é o mais adequado para poder fazer virada, a gente vai falar como ensinar isso daqui a pouco, uma das mãos dele já está na coxa. Ele vai jogar a outra mão para a coxa, imagina que eu estou deitado, vai jogar a outra mão para a coxa, vai estar como se fosse fazendo soldadinho lá, pernada com as duas mãos na coxa. Depois ele vai flexionar o pescoço para poder ajudar a fazer o giro. Se ele fizer a extensão de pescoço, ele vai conseguir fazer o giro. E as mãos que estão na coxa, ele vai projetar a palma da mão para cima. E ele vai trazer a mão pela frente do corpo para que isso ajude a fazer a cambalhota. Quando ele terminar de fazer essa ação de jogar as duas mãos pela frente do corpo na direção da cabeça, ele vai produzir força para poder girar mais rápido e as mãos dele já estarão aqui. Para ele dar continuidade ao movimento, imagina que eu estou lá, ele só vai estender o cotovelo e vai se preparar para poder fazer o deslize. Se a ação das mãos não for desse jeito, se ele fizer uma ação do lado do corpo, por exemplo, há uma tendência que ele termine o giro e as mãos estejam aqui. Se ele ainda tiver que fazer isso para poder estender o cotovelo, jogar a mão para cima, ele vai perder muito tempo. Então a ideia é, estou nadando, vou fazer a virada, mão na coxa, flexiono o pescoço, vou dar a cambalhota por cima do meu corpo e as duas mãos vão para a cabeça. Então mão na coxa, mão na cabeça. Depois que eu faço a virada, existem aí na literatura 3 propostas de como o corpo pode se encontrar. O corpo totalmente na posição dorsal, afinal de contas você dá uma cambalhota, então você vai parar na posição dorsal, mão lá em cima, tá bom? O corpo mais numa posição lateral ou o corpo mais voltado com o ventre para baixo, mais próximo de uma situação de decúbito ventral. Na minha opinião, pessoal, pela minha experiência pessoal, experiência de ensinar isso a outras pessoas, eu considero que a posição mais aceitável aí seria na posição de decúbito dorsal ou na posição mais lateral. E eu ainda gosto mais da posição de decúbito dorsal. Por quê? Porque ela é a quantidade natural do movimento. Só que eu sei que existem alguns nadadores que fazem um giro mais lateralizado, por cima do ombro, não por cima da cabeça, e por isso há a tendência deles pararem um pouco mais lateralmente. Por que eu não gosto da posição ventral? Porque o nadador, durante o próprio giro, vai ter que girar nesse sentido e nesse sentido para poder parar de barriga para baixo. E esse é um entendimento, uma percepção muito grande que as crianças têm. Como eles entendem que o nado é na posição ventral, eles acreditam que tem que parar na borda, nessa posição, de barriga para cima, eles vão ajustar a posição corporal para poder ficar de barriga para baixo, para depois fazer a impulsão. Isso faz com que ela perca muito tempo. E não é isso que a gente quer que aconteça. Na hora de fazer essa extensão do joelho para poder voltar para poder deslizar e voltar para a posição ventral, existem alguns nadadores que fazem um giro muito precocemente, muito rápido. Eu acho que isso é ruim, porque esse giro faz com que você perca a aceleração no momento que é o mais acelerado, que é a extensão do joelho. Então minha sugestão é, bateu na borda, estende o joelho, depois deixa o corpo deslizar um pouco, depois muda para a posição ventral. Eu vou pensar em exercícios que eu posso oferecer em cada uma dessas fases. Aproximação, giro, impulsão e retorno para o nado, porque afinal de contas isso tudo que forma a nossa virada. Uma coisa determinante, não tem como fugir disso, é saber como fazer a cambalhota.
Muitas vezes lá na adaptação ao meio aquático, o professor esquece que o giro é um dos conteúdos de ensino da adaptação ao meio aquático, ou o professor resume o giro à cambalhota, ou ele não ensina nada de giro, então a criança não aprendeu a controlar a respiração nessa situação de giro e depois ela não sabe fazer o giro na virada olímpica lá na frente. A gente precisa oferecer esse conteúdo. Aqui tem 3 propostas para vocês. A criança fazer giros com a utilização do próprio corpo, utilizando a mão de diferentes maneiras. Uma outra proposta seria utilizando a raia. Eu vou puxar a raia, vou dar uma cambalhota por cima da raia e vou tentar sair no mesmo lugar. Isso é uma maneira de fazer o giro. Eu posso estar pegando uma bola daquela de fisioterapia, que tem nas salas de musculação também. Tentar girar por cima da bola, ok? Posso utilizar ali, no caso, a prancha para poder servir de ponto fixo, fazer a cambalhota. Então, pessoal, é criatividade. O que a gente quer é que a pessoa saiba fazer o giro e, no momento da virada em si, utilizar as mãos de maneira adequada. Essa aqui é a proposta de um educativo. Existem algumas variações, não vou conseguir falar todas, mas a criança poderia estar fazendo a impulsão na borda, com um braço para frente e um braço para trás. Ela empurra, junta a mão na coxa e deixa o corpo deslizar. Beleza. Depois empurrei, mão na coxa e faço a cambalhota. Empurro, mão na coxa, mão na cabeça. Posso começar com as 2 mãos para frente, juntar as 2 mãos ao mesmo tempo. Aí são variações, ok? Posso começar com pernada, mão na coxa, mão na cabeça e faço o giro sem fazer impulsão. Depois a criança pode nadar na direção da borda. Mesmo que ela faça o giro ainda distante da borda, com medo de se machucar, né? Bater a cabeça ou bater os pés, ela começa longe. Depois você pode colocar referências no fundo da piscina. O T é uma referência, geralmente as crianças fazem 2 braçadas depois ou 3 depois do T. Os adultos têm uma tendência de fazerem menos, talvez uma, aí depende da técnica desse indivíduo. Então estou nadando, né? Minha cabeça passou no T, eu tenho certinho de fazer mais uma braçada e fazer a virada. Vamos falar agora da chegada do nado de crawl. A chegada do nado de crawl é importante para a natação competitiva, porque pode ser que ela defina aí a diferença entre o primeiro e o último. Mais uma vez, a gente costuma pensar a chegada não só como o momento do toque em si na borda, mas aqueles últimos 5 ou 10 metros, aí depende da literatura, onde o indivíduo tem que se preparar para poder chegar adequadamente na borda. Uma coisa fundamental para a chegada é você tentar, na natação competitiva, manter a velocidade de deslocamento. Afinal de contas, você não vai nadar o tempo inteiro na frente, depois vai desacelerar a ponto de chegar no final. Mesmo que seu aluno não participe de competições, mais uma vez isso é importante, é um conteúdo de ensino que a gente tem que passar para ele. E até porque é muito fácil e ele vai repetir o tempo inteiro, porque o tempo inteiro ele está chegando na borda, então não é difícil de ser ensinado. E pode ser que para a natação competitiva, aí é a minha opinião, a gente tem que reservar um momento do treino para ensinar a chegada, mas para a natação do processo de aprendizagem, não necessariamente. Como é que é essa chegada então? O indivíduo está nadando lá na direção da borda, tá bom? Ele percebeu que está próximo, ele consegue com uma braçada se aproximar da borda, ele vai alongar o máximo possível o corpo para poder tocar a mão na borda, ao invés de chegar com a cara na borda, ao invés de chegar com o cotovelo flexionado. Quanto mais distante da borda ele conseguir tocar na borda, mais rápido ele chega. E isso é importante que a gente faça esse giro do tronco, que é o giro do próprio nado. Uma outra ideia para poder contribuir com esse giro exagerado do tronco e fazer a chegada, é a gente orientar a criança a olhar para a borda lá do outro lado. Então eu nadei 25 metros, né, vou tocar na borda, eu toco aqui, olho para a borda lá do outro lado. Isso me ajuda a projetar o corpo mais lateralmente e fazer uma chegada com qualidade. O que a gente tem que basicamente ensinar aí? Se for para natação competitiva, é indicar para os nossos alunos que a chegada ela pode diferenciar, como eu falei para vocês, o primeiro do último. Então eles precisam entender como chegar na borda adequadamente, entender esse time da chegada, ele é muito importante. Para poder ensinar esse fundamento, então, a gente vai orientar conceitualmente o nosso aluno como se faz isso, a gente vai orientar que ele faça essa chegada corretamente em todas as séries que ele estiver fazendo, desde as séries lá para as aprendizagens, né, de 10 metros até distâncias maiores, não interessa. O que acontece muito aqui com a natação competitiva? Às vezes nós temos diversos atletas numa mesma raia, 8, 10 atletas, e na hora que os segundo, terceiro, quarto vão chegando na borda, tem uma quantidade grande de atletas, e ele geralmente para de nadar ali por volta dos uns 2 ou 3 metros antes de chegar na borda, ele não tem essa oportunidade de fazer a chegada. Então, sugerir aos atletas que se posicionem adequadamente para permitir que o colega que está chegando faça essa chegada de forma favorável.